também se preocupa com seu coração. Glória a Deus. E faz tudo para não te ver sofrer. Vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Queridos, Hebreus capítulo 13, vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 5. E diz assim a palavra do Senhor: seja constante o amor fraternal, não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se aprisionado com eles, dos que estão sendo maltratados, como se você mesmo estivesse sendo maltratado. O casamento, ele deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Curve sua cabeça, feche seus olhos, não feche sua Bíblia. Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui para te agradecer, Pai. Te agradecer por esse grande privilégio de estar aqui ouvindo, Pai, mais uma vez a tua voz. Agradecer pelas bênçãos sem medidas que o Senhor derrama sobre a vida de cada um dos teus servos. Agradecer, Pai, pelos livramentos que o Senhor concede àqueles que vimos e principalmente, Pai, aqueles que não vimos, que são infinitos em suas proporcionalidades. Senhor, que eu não venha falar de mim, que eu venha transmitir, Pai, a tua palavra, e que os nossos corações estejam abertos, quebrantados, e principalmente, Pai, humildes não para ouvir o que eu tenho a dizer, mas sim ouvir o que o Senhor tem para cada um de nós.
Abençoa, Pai, aquele que não teve condições de chegar até aqui, mas muita vontade, Pai, tinha no seu coração. Mas também abençoa, Pai, aquele que está triste, abatido, sem vontade às vezes de erguer a cabeça, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja chegando, Pai, em cada um desses corações e reacendendo, Pai, a chama que arde em seu peito. E que cada vez mais nós venhamos a cumprir, Pai, o Teu chamado para cada um de nós, que é ganhar vidas para o Teu reino, é viver o Teu amor na prática, é cada dia mais ser Tuas testemunhas, Pai, em todo lugar em que nós colocarmos a planta do nosso pé, ele seja santo, ele seja edificado, ele seja limpo, ele seja clareado, não por nós, mas pelo Teu Santo Espírito, que habita dentro de cada um dos Teus servos, em nome de Jesus, amém. Queridos, hoje nós vamos concluir uma série de exposições que foram feitas no livro, na carta aos Hebreus. Nós começamos no final do mês passado e estamos encerrando hoje. E um título que nós poderíamos colocar, ou que o próprio texto ele nos induz a ter, a fazer e a dizer, é: vamos à conclusão. Muitas vezes um professor, ele está lecionando e apresentando o conteúdo para aqueles seus amados alunos que atentamente escutam a sua voz, mas por um motivo ou outro, algo se perde, por um motivo ou outro, algo deixa de penetrar em nossos corações, talvez por falta de atenção, talvez por naquele momento nós estivéssemos passando por algo que estivesse nos angustiando, e aquilo não adentrou ao nosso ser. Mas quando termina um assunto, geralmente vem algo que nós chamamos de revisão, não é isso? E o autor aos Hebreus, ele é bem didático em relação a isso. Ele começa mostrando a trajetória de Cristo, como Cristo, ele é maior e ele é superior aos homens, ele é superior aos anjos, ele é superior a toda e qualquer situação que venha a acontecer conosco. E o autor ele vai mostrando paulatinamente como deve ser o nosso proceder, mediante a essa informação, que Cristo ele é maravilhoso, ele é poderoso, ele foi exaltado, está à destra de Deus intercedendo por nós, que através dele todas as línguas irão confessar e todos os seus joelhos irão se dobrar no céu, na terra e embaixo da terra. E o autor ele vai construindo essa narrativa e ele chega em uma conclusão, e ele faz um resumo que passa para nós o que de fato deve ser enfatizado no nosso proceder, através do entendimento do que foi falado do capítulo 1 até o capítulo 12. Ele faz uma síntese de todo o conteúdo. Ah, pastor, então a gente só precisava ir para o capítulo 13. Não, porque se você fosse para o capítulo 13, talvez iriam ter informações que você iria precisar do capítulo 1, do capítulo de número 2, do capítulo 3. Então, hoje, Deus ele vai mais uma vez passar para mim e para você como de fato evidenciar que Cristo é esse ser magnânimo, que todos nós afirmamos amá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso ser,
de todo o nosso entendimento. E aí ele começa a listar o que tanto eu quanto você, baseado do capítulo 1 até o capítulo 12, devemos estar colocando em prática. Mais uma vez, ele faz aquela revisão. Os alunos na escola que eu trabalho, eles adoram revisão. Quem é professor sabe que os alunos anseiam pela revisão, porque na revisão tem uns bizuzinhos a mais, na revisão tem algumas ênfases na entonação de voz, que por vezes o professor dá, e aquele que está atento, ele fica ligado, quando o professor diz, presta atenção, olha, você ouviu bem isso, todo professor sabe que é assim, e todo aluno sabe que já precisou de uma revisão. Então, queridos, que nosso coração esteja de fato aberto, porque eu vejo a misericórdia de Deus agindo em todo momento. Deus, Ele está o tempo todo buscando relacionamento conosco. Deus está o tempo todo querendo cada vez mais que eu me achegue a Ele. E todos os dias nós ouvimos. Às vezes nós paramos e dizemos assim, poxa, eu já ouvi isso. Agradeça por já ter ouvido. E traga uma reflexão para o seu coração. Se você está ouvindo de novo, é porque é necessário. Porque talvez a mudança que deve ocorrer pelo ouvir da palavra de Deus ainda não foi concluída. Existe alguma área que precisa ser trabalhada. E hoje nós vamos fazer essa conclusão, essa síntese, como é que eu posso dizer, revisão. E que a gente possa prestar bem atenção naquilo que o Espírito, e não eu, porque eu não tenho nada de bom para passar para vocês. De todos que estão aqui, eu sou o pior que tem. Se não for o Espírito Santo segurando na rédea da minha vida, o meu carro, ele gira até capotar. Mas eu creio nesse Deus Todo-Poderoso, que continua clareando os passos daqueles servos que pegam a sua palavra e as usam como lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Que cada um de nós venhamos a ter essa ciência de que sem a palavra de Deus, sem o conhecimento de Deus, sem a prática do cristianismo, nós estamos às escuras. Queridos, quando nós entramos nesse texto, no versículo 1, ele tem uma sentença bem interessante, bem curta, bem simples e bem objetiva. Ele diz que permaneça e esteja constante o amor fraternal. O amor fraternal é o amor amável, companheiro, amigo, amor de irmão, amor que, como 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, diz que tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O autor aos Hebreus, ele começa essa síntese afirmando que do capítulo 1 até o capítulo 12, nós podemos resumi-lo em amor. Nós podemos resumi-lo em uma palavra, amor. E eu disse inicialmente que o tratado, a narrativa de Hebreus fala sobre Cristo. Quem nos amou mais do que aquele que deu a vida por nós? Quem te amou mais do que aquele que entregou o seu sangue por você? Quem te amou mais do que aquele que, sendo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, mas habitando aqui em forma de servo, padeceu, sendo humilhado,
sendo castigado pelos homens, e teve uma morte terrível, uma morte de cruz. Esse amor foi demonstrado por mim e por você, e o autor aos Hebreus, ele enfatiza que nós precisamos demonstrar esse amor para com os outros. Eu digo sempre que você está sendo amado, ame. Você está sendo cuidado, cuide. Você está sendo acolhido, acolha. Porque você está recebendo do Senhor, e assim como Paulo, didaticamente ele nos mostra que precisamos entregar. Quando ele fala lá no texto da ceia, ele diz: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei, vos entreguei, vos transmiti, vos anunciei. Mas por muitas vezes nós recebemos esse amor de Cristo, mas não transformamos isso em consequência e em ações práticas para o meu companheiro. E queridos, nós vivemos dias difíceis, nós vivemos dias onde exercer o amor tem se tornado complicado, porque famílias têm sido divididas, irmãos têm se afastado uns pelos outros, ou uns dos outros, por conta de coisas que se acabam, por conta de situações que passam. Nós vivemos um ambiente hoje em que fazer uma afirmação contrária ao meu irmão faz com que o meu irmão me exclua do seu rol de amizades, ou ouvir dele uma posição contrária à minha faz com que eu o exclua do meu rol de amizades. E eu digo sempre lá em casa que o mundo seria muito chato se todo mundo pensasse que nem eu. Ia ser horrível. Ia ser horrível, porque às vezes nem eu me aguento. Às vezes nem eu me aguento. E tão chato que eu sou. Já imaginou um mundo que pensasse todo igual a mim? Ia dar certo? Ia dar certo? Nós precisamos amar aquele que pensa de maneira diferente. Mas ele pensa de maneira diferente, mas ele é meu irmão, ele é meu amigo, ele é meu companheiro. Ele é aquele que por vezes eu estou caído e ele me dá a mão. Ele é por vezes aquele que quando está caído me pede a mão. Mas o amor fraternal, ele não tem sido por vezes exercido pelos servos de Cristo que tanto receberam esse amor. Amados, Romanos diz que Deus prova o seu amor para conosco enquanto entrega Cristo por nós, e mediante um momento que éramos pecadores. Deus não entrega Cristo quando nós deixamos de pecar, não, Ele entrega Cristo com a gente tudo troncho. Esse amor, ele precisa ser demonstrado por mim e por você. Porém, isso não pode ser de palavras, isso não pode ser apenas de visão, isso tem que ser acompanhado com ações práticas, porque senão eu vou me enquadrar no texto de Tiago, que diz que a fé sem as obras, ela é morta. E antes que você imagine que são as obras da igreja, não, é as obras que você executa no seu dia a dia. É o seu tratar com o seu companheiro, é o seu tratar com os seus pais, é o seu tratar com os seus filhos, é o seu proceder no seu ambiente de trabalho, é o seu proceder no seu ambiente acadêmico. É você, quando andar, as pessoas olharem em você e dizer: ali vai um servo de Deus. Quando eu chego até ele, quando eu chego até ela, tem uma palavra de carinho, tem uma palavra de afeto. Se houver uma repreensão, vai ser feita, porém com sabedoria. Esse primeiro versículo, ele
Ele é chave. Se nós ficássemos nele, ele já seria completo. Se nós entendermos que esse amor fraternal, esse amor de irmão, irmão briga, e depois que briga, faz o quê? Às vezes forçado, né? Porque mãe e pai uma briga. Vai abraçar seu irmão. Não é assim? Peça desculpa. E vira a cara. Mas a gente precisa exercer esse amor de irmãos que briga, que está brigando um com o outro ali, mas daqui a pouco tá, me perdoa, eu falhei naquela hora, eu disse alguma coisa que não era para ter dito, foi mal aí, me desculpa. E daqui a pouco está todo mundo abraçado de novo. Aí daqui a pouco pai e mãe eram assim, aí, tá vendo? Um agarrado com o outro, estava se matando agora. Olha como é que está. Esse é o amor fraternal. E é isso o que o primeiro versículo do capítulo 13, ele diz: permaneça continuamente, esteja firme, amando vidas. Ame as pessoas. Não ame só aqueles que você gosta. Ame os que você não gosta também. Que amar os que gostam é muito fácil. E quando nós exercemos apenas o que o servo manda, ou melhor, o que o Senhor manda, para nós é colocado uma tarja de servos inúteis, porque só fazemos o que o Senhor mandou. Mas quando nós amamos além, quando nós nos doamos além, nós podemos colocar em prática o que Cristo fez por nós. Nós podemos colocar em prática esse amor por vidas. As vidas, elas importam. Cristo doou o seu sangue, não foi pelo cosmos, não foi pelos tesouros, não foi pelas pedras preciosas, não foi pelos animais exuberantes que tem tanto no mar quanto na terra. Deus entregou o seu Filho por vidas. Então as vidas, elas são importantes. Guarde isso no seu coração. Nessa revisão, nessa conclusão, nesse fechamento, Cristo passa para mim e para você a necessidade do amor fraternal. Porém, ele continua no versículo 2, dizendo o seguinte: não se esqueça da hospitalidade, foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram a anjos. Queridos, nós precisamos entender que o nosso lar, ele precisa ser um lugar de refúgio, ele precisa ser um ambiente de paz, ele precisa ser um lugar amistoso, amável. Porém, não só para aqueles que habitam nele, porque muitas vezes nós temos um lar abençoado aos olhos seus ou meu, mas nós não temos uma visita no nosso lar. Nós não temos alguém que chegue para ser acolhido por cada um de nós. E uma pergunta às vezes que nós devemos fazer, pelo fato de não termos essas pessoas para acolher,
nós não termos essas visitas, é perguntar a mim se eu estou visitando. Porque muitas vezes nós não temos visitas, nós não temos pessoas que se sentem atraídas a estar na nossa casa, porque muitas vezes nós não visitamos, porque nós não estamos perto. Isso é apenas um link para reflexão. Quantas visitas nós estamos fazendo? A quantas casas nós estamos chegando lá? Não para falar da vida dos outros, da rua, tá? Mas para conversar, para tomar um cafezinho, para falar sobre o dia, para conversar sobre qualquer coisa. Porém, fechando esse parêntese, os nossos lares, por vezes, eles estão sendo transformados em restaurantes com cama. Que eu chego, como, durmo, no outro dia me acordo e vou embora. Muitos lares hoje, eles são transformados em restaurantes com camas, onde eu chego, como, durmo, e quando eu me acordar eu já saio de novo. Porém, o lar cristão, que nós vemos em Atos, capítulo 5, e versículo 42, ele é uma extensão do reino de Deus. O lar cristão, quando nós abrimos Atos 5:42, nós vemos que ele é uma extensão da glória de Deus. E naquele ambiente, a palavra de Cristo, ela é pregada. E o ser de Jesus, ele é passado para outras pessoas. E antes que você saia daqui, compre um caixa de som, 2 microfones, e todos os dias você faça um culto ao ar livre na sua porta. Eu não estou falando disso. Porque a melhor forma de você falar de Jesus é através do seu testemunho. A melhor forma de você mostrar Jesus não é abrindo a Bíblia, é sendo a Bíblia. Porque você é a Bíblia que as pessoas leem diariamente. Você é a Bíblia que as pessoas olham diariamente. E por vezes os nossos lares, eles têm deixado de ser refúgio, de ser um ambiente onde as pessoas escutam a palavra de Deus, que veem a palavra de Deus, para ser um lugar onde por vezes só tem briga, só tem discussão, só tem contenda, só tem arenga, só tem divergência. E quando nós vemos do capítulo 1 de Hebreus até o capítulo 12, sendo mostradas as ações práticas de Cristo, nós entendemos que o nosso lar, ele precisa ser hospitaleiro. As pessoas, elas precisam se sentir bem. E o amor ao estrangeiro, a palavra estrangeiro, quando nós vamos ver em grego, é alguém estranho. E é interessante que por vezes você é convidado a amar o estranho, não só dentro da sua casa, mas principalmente fora dela. Ontem aconteceu um fato interessante. Eu participei, junto com alguns irmãos,
de uma consagração diaconal lá em Pau Amarelo. E aí, ao regressar para cá, nós paramos ali na frente do terminal de Arthur Lundgren 1. Ficamos por ali por algum tempo. E quando estávamos saindo, a minha esposa, Williane, ela começou a se dirigir próxima a uma mulher que estava vindo em direção a gente. E naquele momento eu não estava entendendo o que é que estavam falando. E a mulher não falava coisa com coisa. E eu até fiquei receoso. E o Willy chegou mais perto com o Josué no braço. Eu digo: ei, espera aí, segura aí, puxa o freio. E aí depois a gente viu que aquela mulher, ela não sabia onde ela estava. Ela não sabia falar para onde é que ela ia. E ficou. Ela foi para a parada do ônibus. E a gente ficou onde a gente estava. E aquilo ficou martelando na minha cabeça. E aquilo ficou martelando. Porque talvez o sentimento que a minha esposa teve foi esse sentimento de amar o estranho. Mas naquele momento não foi o meu. Naquele momento foi o de eu estar cansado. De amanhã, no caso hoje, eu estar aqui de 7 horas da manhã para a gente ir para a Praça da Liberdade fazer um bazar. E por muitas vezes acontece isso conosco. Deus coloca algumas pessoas na nossa vida para que a gente venha a amar em um momento que nós estamos passando dificuldade, em um momento que nós estamos cansados, em um momento que nós estamos fadigados. E aí, quando estávamos dirigindo a Kombi, aí o diácono melhor, o Amaro Júnior, eu disse: e aí, a gente vai ajudar ela? Porque eu ainda estava freado. Eu disse: Willy, vai lá resolver. Aí Amaro Júnior foi lá. Aí depois eu peguei Josué, o Eliane foi lá. E a mulher vem. E para a gente descobrir onde é que essa mulher mora, 1h da manhã. E aí ela começou a falar. E a gente descobriu que ela morava ali em Arthur Lundgren 1, próximo ao Adolfo Speck. E aí a gente foi lá, se direcionou até lá. Ela estava vindo de uma vigília. E uma pergunta que a gente fez, eu digo: meu Deus do céu, a senhora está vindo de uma vigília e não teve ninguém para levar em casa 1h dessa. Mas, queridos, eu trouxe esse pequeno adentro para que nós venhamos a estar com um olhar mais sensível. Porque talvez o que seria daquela mulher se a gente não tivesse deixado ela em casa? Alguém que não sabia para onde ia. Ela mal sabia o nome dela, Alexandra. Tinha um problema na dicção. Talvez ela teve ela disse que sofreu um acidente, tinha um lado paralisado. Mas o que é que eu quero dizer com isso? O texto, ele diz que não esqueçam da hospitalidade, porque foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. Talvez a Alexandra fosse um anjo que Deus colocou ali para que nós viéssemos a acolher. Mas quantos anjos às vezes não passam ao nosso lado e nós não percebemos? Quantos anjos por vezes estão próximo de nós e nós não estamos acolhendo? Quantas pessoas elas não querem estar dentro do seu lar, sendo acolhida por você, e por vezes a gente tem negligenciado, porque muitas são as atribuições diárias, porque muitos são os programas, porque muito é o cansaço. Querido, tenho certeza que essa situação que ocorreu comigo não foi em vão.
e eu transmiti isso para vocês, também não está sendo. Não se esqueçam, lembrem da hospitalidade. Foi praticando aqui sem saber, alguns acolheram anjos. Primeiro ponto dessa conclusão: continue amando as vidas. Segundo ponto: faça do seu lar um lugar de refúgio. Versículo de número 3, ele diz o seguinte: lembre-se dos que estão na prisão, como se aprisionado com eles estivesse. Lembre-se dos que estão sendo maltratados, como se você mesmo estivesse sendo maltratado. Queridos, só sabe o que é o sistema carcerário quem passa por lá. Só sabe o que é ter alguém preso, ou saber a situação de alguém que está ali, pagando pelos seus erros, mas porém de maneira às vezes insalubre, porém de maneira às vezes que faz com que aquela pessoa, ao invés de sair dali melhor, ela saia 3 vezes pior. E a Bíblia, ela orienta que nós venhamos a orar, lembrar daquelas pessoas que estão presas, daquelas pessoas que por um momento elas tiveram, infelizmente por conta do pecado que entra no mundo, uma ação ilícita, e veio estar naquele ambiente. Mas lembre-se que a todos o nosso Senhor Jesus Cristo deu o direito à salvação, bastando apenas aquele nele Cristo crer. Talvez você possa estar dizendo que eu estou mentindo, e aí eu faço você lembrar do ladrão da cruz, aquele que estava pregado ao lado de Jesus. E lembre que a crucificação naquele período eram para crimes hediondos, eram para crimes terríveis, assim como Cristo foi acusado de blasfêmia. Aquele ladrão que estava ali, talvez ele não tivesse roubado um celular, talvez ele não tivesse pego 50 reais da carteira de alguém, talvez estivesse ali um homicida, talvez estivesse ali alguém que tivesse praticado coisas horríveis. Mas naquele momento, aquela pessoa se arrepende, e ela olha para Jesus, reconhecendo o poder messiânico de Cristo, porque quando ele diz, quando entrares no teu reino, ele reconhece que Jesus é Deus, ele reconhece que Jesus é de fato aquele que as profecias apontavam, e ele começa a evidenciar isso na prática, num diálogo com Cristo, porque por muitas vezes nós sabemos, mas não colocamos em prática. E aí, para aquele homem, Jesus disse palavras que nenhum dos seus discípulos que andaram com ele por quase 3 anos e 6 meses aproximadamente, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Queridos, interceda pelas pessoas que estão presas, como se você estivesse preso com ela. Interceda por aquelas pessoas que estão ali, em todos esses presídios espalhados aí pela face da terra. Ore para que o Espírito Santo toque aquele coração, e que aquele coração venha a se converter dos seus maus caminhos, e colocar todo aquele empenho que outrora foi empregado no mundo do crime para o reino de Deus, e coloque todo aquele desejo que foi colocado no submundo para a glória de Cristo.
Nós precisamos nos lembrar. Muitas vezes nós lembramos de pai, de mãe, de filho, de sobrinho, de neto, de irmão, de quem quer que seja. Mas ore por aquelas pessoas que estão ali, porque elas são carentes da sua oração, elas são carentes do amor de Deus. Muitos ali não sabem o que é amor. Muitos ali foram jogados pelas circunstâncias da vida. Muitos ali têm traumas diversos. Não estou dizendo que são inocentes, mas estou dizendo que precisam de oração. Eles precisam do seu amor. Ore por eles. Porém, existem algumas prisões que por vezes elas são piores do que as prisões convencionais, porque são prisões sem muro. São prisões que fazem com que as pessoas elas estejam refém de determinadas circunstâncias e que precisam, necessitam de servos do Deus Todo-Poderoso que estejam orando e se colocando à disposição para que tal prisão seja desfeita. E antes que você imagine que essa prisão é só as drogas, é o álcool, é o tabagismo, não, talvez não seja essa a sua prisão. Talvez a sua prisão seja o seu trabalho, ao qual você dedica integridade e lealdade eterna a Ele. Talvez a sua prisão seja um relacionamento abusivo, onde você é oprimido ou oprimida. Talvez a sua prisão seja algo que aos seus olhos é bom, mas que por vezes faz com que você não consiga chegar próximo do Pai. Talvez a sua prisão seja o desânimo. Talvez a sua prisão seja a falta do primeiro amor. Aquele amor que lhe levava a viver o reino de Cristo na prática, por excelência. E que por vezes, por determinadas circunstâncias da vida, ele foi se apagando, ele foi se apagando. Mas eu tenho certeza que Deus ele vai estar reacendendo essa chama. Eu tenho certeza que através da oração dos servos dele, essas prisões sem muros, elas vão ser derrubadas. Prisões que aprisionam, que segregam pessoas por conta do álcool, por conta da droga. Quem nos acompanha no Socorro da Madrugada vê muito isso. Pessoas que chegam até nós e afirmam: eu não sei o que faz com que eu esteja aqui, porque eu tenho um lugar para ir, eu tenho família que me ama, eu tenho pessoas para cuidar de mim, mas eu não consigo sair daqui. Essas pessoas precisam de oração, e eu preciso entender que a prisão que faz com que eu venha me afastar de Deus não são apenas essas que eu listei no final, mas talvez a que eu listei no começo. Primeiro ponto da nossa conclusão: ame as vidas continuamente. Segundo ponto: faça do seu lar um lugar de refúgio, uma extensão do reino de Deus. Interceda pelas pessoas que estão presas, como se estivesse preso com elas. Porém,
Cuide daquele que está sendo maltratado. Cuide daquele que está sendo fustigado, daquele que está sendo oprimido, daquele que está sendo acochado, daquele que está passando por algum momento em que possa estar olhando para um lado e olhando para o outro, dizendo: rapaz, não tem condições mais não, para mim não dá. Tenha o sentimento que houve em uma pessoa, de uma narrativa que se encontra em Lucas capítulo 10, versículo 27 em diante, 25, que foi um bom samaritano. Pessoa que Jesus estava ali conversando, e indagaram a ele: quem é o meu próximo que eu devo amar? Porque tinham perguntado a Jesus quais são os mandamentos. E aí Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas, sobre toda a tua alma, sobre todo o teu entendimento, e amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí teve um abençoado que estava ali e disse: quem é o meu próximo? E aí Jesus conta uma narrativa interessante, onde alguém se importa com aquela pessoa que estava sendo maltratada, que tinha sido maltratada, que estava ali na sarjeta, precisando de cuidado, precisando de uma mão, precisando de um apoio, precisando de um alento. E aquela pessoa, diferentemente dos que estavam na caixa do sistema religioso, e que por vezes passaram a largo, distantes, longe. E eu sempre lembro aos amados que aquele percurso que se fazia no trajeto a Jerusalém era um percurso muito perigoso, e que as pessoas dificilmente passavam por ali sozinhas. E talvez alguém que passou por ele olhou e disse: eu não disse? Eu disse a você que não era para vir por aqui? Eu não disse a você que ia dar errado? Eu não disse a você que você não fizesse dessa forma? Eu não disse a você que não era desse jeito? Quantas vezes nós não escutamos isso? Onde de fato nós queríamos ouvir: eu vou te ajudar. Eu sei que talvez você possa não ter ouvido, mas eu vou te ajudar. Eu sei que você foi maltratado aí, mas eu vou te ajudar. Queridos, nós precisamos cuidar dessas pessoas que estão sendo maltratadas, por vezes em ambientes onde deveriam ser cuidadas. Quantos lares hoje, esposas, filhos, não estão sendo maltratados pelas pessoas que deveriam lhe dar amor, cuidado, carinho, afeto? Quantos ambientes diversos aí fora, onde por vezes eu adentro e penso que ali estarei sendo cuidado, que ali estarei tendo zelo, mas por muitas vezes nós somos pisados, humilhados. Mas dentro de mim e de você, precisamos ter a atitude desse bom samaritano, que não olhou para as circunstâncias, ele não olhou para o que vinha antes daquilo, ele olhou para aquela situação que ali estava e disse: daqui para frente é uma nova história, daqui para frente é um recomeço, daqui para frente nós vamos aí estar levando você para uma hospedaria, vamos pagar para você ser tratado, ser cuidado,
para que depois você possa aí estar tratando e cuidando de outros. Primeiro ponto, ame continuamente. Segundo ponto, faça do seu lar um lugar de refúgio. Terceiro, interceda pelas pessoas que estão presas, como se estivessem com elas. Quarto, cuide dos maltratados. Ouça o que eles têm a dizer. O quinto é interessante, porque ele diz o seguinte, versículo de número 5, versículo de número 4: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Maridos, preste atenção, honrem as suas esposas. Esposas, preste atenção, honrem os seus maridos. Não deixem que Satanás penetre no seu lar. Não deixe que o inimigo ele esteja colocando setas inflamadas dentro do seu casamento. Não deixe que o inimigo ele esteja penetrando, buzinando no seu ouvido coisas que não edificam. Lá em Efésios, no capítulo 5, do versículo 21 até o 33, Paulo, ele lista ali uma série de deveres, onde ele diz aos maridos que precisam amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Logo, vós maridos precisam dar a vida pelas suas esposas, precisam dar a vida por aquelas que Deus colocou do seu lado, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, sorrindo ou trincando os dentes. Se entregue por ela, se doe por ela. O Cristo que foi mostrado do capítulo 1 até o capítulo 12 de Hebreus, ele nos orienta esse amor. Porém, mulheres, sejam submissas aos seus esposos, porque assim como Cristo é a cabeça da igreja, a cabeça do corpo, o esposo é a cabeça do seu lar. Não deixe que situações que são passadas lá fora adentre o seu leito conjugal. Mulheres, vocês são poderosas, vocês são maravilhosas. Se Deus criou alguma coisa melhor do que vocês, Ele deixou guardadinho. Eu creio nisso. É ou não é, homens? É ou não é, homens? Com certeza. Ame a sua esposa. Esposa, seja submissa ao seu marido. Submissão não é baixar a cabeça para o marido pisar, mas é reconhecer aquele que dá a vida por você, é reconhecer aquele que se entrega por você, é reconhecer aquele que se dedica por você. Isso é submissão, não é humilhação, porque por vezes a palavra submissão, infelizmente em outros ambientes, ela é colocada como um termo depreciativo, pejorativo. Tu vai se rebaixar, é? Tu vai se rebaixar a ele, é? E não é isso. É você entender que Deus colocou esse varão
está aí com você para dar a vida por você. Em agradecimento a essa entrega, seja submissa a Ele. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. A mulher de Provérbios, ela é uma mulher que tem sabedoria, cria os seus filhos em sujeição, domina o ambiente ao qual ela está inserida. Na conclusão de Hebreus capítulo 1 até o versículo 12, a palavra de Deus, ela nos mostra pontos específicos onde precisamos cada dia mais exercer. É o amor fraternal, é eu estar intercedendo pelas pessoas que estão presas, é eu cuidar da minha casa, cuidar da minha esposa, cuidar dos meus filhos, é eu ter na minha cabeça que o meu lar precisa ser um lugar de refúgio. Porém, no versículo 5, nós temos um alerta bem interessante, que pode fazer com que as informações dadas do versículo 1 até o versículo 4, elas sejam inviabilizadas. Vamos ler o versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que você tem, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nem te abandonarei. Queridos, por vezes o amor ao dinheiro, o amor ao ter, a busca por algo que por vezes nós não conseguimos alcançar durante a vida toda, e quando percebemos isso aos tantos anos de idade avançada, nós começamos a ter um vislumbre e uma ideia de que, se eu pensasse dessa forma, eu teria feito diferente. Se eu não tivesse amado tanto ao dinheiro, aos prazeres que o dinheiro ele traz, eu não teria feito tanto isso que eu fiz. Lá em 1 Timóteo, versículo 6, capítulo 6, e o versículo do 9 ao 10, ele tem um texto, uma narrativa bem interessante, que Paulo diz que os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam aos homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviam-se da fé e se atormentam com muitos sofrimentos. Queridos, antes que você entenda que eu estou fazendo uma apologia ao voto de pobreza, eu não estou dizendo isso. Eu quero que todo mundo aqui tenha bastante dinheiro, me convide para muitos churrascos, certo? Muitos. Eu adoraria se cada final de semana fosse na casa de um. Ia ser extraordinário, certo? Como ia ter muito churrasco, a gente não botava Coca-Cola, não, a gente botava suco, né? Para aliviar um pouquinho, né? Não é verdade? Porque eu estou de dieta, né? Aí eu como a carne, mas não tomo Coca-Cola. Então é meio a meio, né? Vamos ver. Queridos, eu não estou dizendo isso,
Mas o texto ele é bem enfático quando ele começa dizendo que aqueles que querem ficar ricos, eles caem em tentações, eles caem em armadilhas, eles caem em desejos descontrolados e nocivos, porque a primazia do meu ser não é buscar o reino de Deus, e sim buscar riqueza, bem-estar, conforto. Isso é ruim? Não. Conforto, bem-estar é maravilhoso. Mas quando você começa a colocar isso antes do reino de Deus, a coisa começa a complicar. E é aí quando ele diz que conservem-se livres do amor ao dinheiro. Contentem-se com o que você tem. E contente-se com o que você tem não é comodismo. É você entender que você está trabalhando, porém sem se matar, sem matar a sua família e sem matar o reino de Deus que deve ser propagado por você. Que você está estudando, procurando uma melhora acadêmica, e que através dessa sua melhora acadêmica, você vai ter uma melhora na área financeira, mas você não pode sacrificar as demais coisas. Você não pode sacrificar o seu relacionamento com Deus, a sua particularidade com Deus, o seu relacionamento com a sua família, a sua particularidade com a sua família, em detrimento ao dinheiro. Queridos, todos sabem aqui que eu sou professor, né? E eu apenas tenho um vínculo escolar. E quase todos os professores, eles têm aí 2 vínculos, 3 vínculos, dependendo da benção, 4 vínculos. Por quê? Porque o salário ele vai aumentando. Porém, eu fiz uma oração a Deus há um tempo atrás, que eu disse: Senhor, se para viver com dinheiro eu preciso me afastar do reino, tira de mim. Tira de mim. E eu digo aos irmãos que às vezes não é muito boa coisa a gente fazer umas orações assim, não. Porque Ele tirou. E eu comecei a passar a viver de fato pela fé. Mas isso me trouxe um entendimento, através da palavra de Deus, que me afirma que tendo o que comer e tendo o que vestir, eu dou-me por... Foi tão fraco. Eu dou-me por... satisfeito. E aí, por vezes eu me pego pensando: poxa, mas se eu tivesse outro vínculo, eu ia poder fazer isso, 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 isso e isso. E aí quando foi ontem, eu recebi uma proposta de um novo vínculo. Vínculo esse que traria uma rentabilidade 2 vezes maior da atual. E qual foi a minha resposta? Qual foi a minha resposta? Por quê? Porque eu tenho dinheiro. Quem me conhece sabe. Porque se assim eu fizesse, eu não teria dinheiro, eu não tenho mesmo não. Eu não teria tempo para por vezes chegar em casa depois da escola e ficar vendo Josué pular no pula-pula que ele tem, chamado barriga do pai, que ele fica assim pulando. Eu não conseguiria deitar com Caleb
e contar uma história para ele de tarde até ele dormir. Eu não conseguiria acompanhar a minha esposa dos momentos difíceis, às vezes, que rola dentro de casa, nas tretas. E pensa num lugar para ter treta na casa do pastor. É só passar lá uma semana que você vai ver. Eu não teria tempo para cuidar das pessoas que Cristo colocou em minha mão, para que assim eu viesse a estar cuidando. Eu não teria tempo para viver o reino de Cristo na prática. Aí agora você pode estar se perguntando: então eu tenho que deixar meu emprego para poder viver o reino de Cristo na prática? Não. O trabalho dignifica o homem. Adão trabalhava. Lá no céu a gente vai trabalhar. Eita, não era para eu ter dito isso não. O trabalho antes do pecado era bom. Porém, depois do pecado, é nos dado uma sentença que, com sofrimento do suor do nosso rosto, nós ganharíamos o nosso pão. O trabalho ele é bom. Preguiça não é não, viu? Vai ter o formiga, o preguiçoso. Preguiça não é bom não. Trabalho é bom. Mas colocar o trabalho, o dinheiro, acima do reino de Deus, estamos fazendo errado. Quando o trabalho atrapalha você a orar, atrapalha você a ler a palavra de Deus, atrapalha você a fazer determinadas coisas para o reino, quando o dinheiro ele não permite que eu viva o reino de Deus na prática, eu preciso avaliar a minha situação. Queridos, tenha certeza que em todos esses momentos Deus é contigo. Tenha certeza que em toda a situação difícil que você passou, Ele esteve com você. Nas situações boas, Ele esteve rindo com você. No momento de choro, Ele estava do seu lado lhe consolando. Confie nele, ame a Ele, se entregue a Ele, se renda a Ele, viva para Ele, viva por Ele, viva através dEle, viva por intermédio dEle, tenha Ele em primazia dentro do seu ser. Queridos, povo de Deus, precisamos saber, entender, lembrar, recordar que ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que do nada cria, mantém e governa todas as coisas. E de fato, entendendo isso, ouvindo a voz dEle, e tudo o que Ele falou para você e para mim essa noite, se de fato compreendermos isso, nós veremos pelos olhos da fé grandes coisas que o Senhor fez, faz e ainda vai fazer no meio do seu povo. Coisas que Ele tem preparado para cada um de nós, pois Ele, Jesus, é o Deus dessa terra, é o Senhor da nação, e por isso nós precisamos amar, o amor fraternal, o amor que não divide, o amor que não segrega, o amor que não separa, o amor que não faz com que um lado seja opositor ao outro, só por pensar diferente, mas sim, eles convivam de comum acordo, sabendo que em meio às diferenças,
eles convergem para um foco e um alvo, que é Cristo. Tenha o seu lar como habitação do Deus Altíssimo. Não tenha o seu lar apenas como um lugar de descanso, onde você vai comer, dormir, para amanhã sair para mais uma jornada. Tenha pessoas acolhidas por você. Ore sem cessar. Ore pelos que vos perseguem. Ore pelas pessoas que não gostam de você. Ore pelas pessoas que estão presas. Ore sem cessar. Se você começar a orar e apresentar apenas as pessoas que estão aqui hoje na igreja, você já vai ter uma oração aí de mais de 2 horas. Amados, cuide daquele que o Pai lhe enviar. O Senhor Jesus Cristo, em certo momento da história, Ele afirmou que a cada ovelha, a cada vida que o Pai, Deus, encaminhasse até Ele, de maneira nenhuma Ele a lançaria fora. Não lance fora as pessoas que chegam na sua vida. Acolha, ensine, transmita o amor de Cristo na prática para todas elas. Não quando você estiver bem, não quando você estiver maravilhoso, porque esse momento é utópico, ele não vai chegar, porque sempre nós teremos aflições. Mas mesmo em meio a elas, cuide. Tenha honra àqueles que estão ao seu lado diariamente. Seu esposo, a sua esposa. Tenha honra por aquele que vai permanecer com você até o fim dos seus dias. Lembre-se que filho é passarinho que cria asa e voa. Eu fui um filho que a minha mãe amou muito, mas hoje ela está lá com meu pai, e eu tenho a minha família. Esse é o curso natural da vida. Cuide das pessoas, honre as pessoas que estão ao seu lado. Não ame ao mundo, aos prazeres do mundo, ao dinheiro que existe no mundo e por vezes tenta nos dominar. E tenha certeza que mesmo não parecendo, Cristo tem intercedido junto ao Pai por você e está do seu lado e nunca te abandona. Sabendo e crendo que grandes coisas vão acontecer neste lugar. Creia. Amém. Ninguém é como o seu Deus e o meu Deus. É por isso que nós precisamos amar continuamente como Cristo amou. Nós precisamos ser hospitaleiros, receber as pessoas como Cristo recebeu. Nós precisamos orar incansavelmente como Cristo Ele orou. Nós precisamos amar as pessoas que estão intimamente ligadas a nós como Cristo amou. Nós precisamos não ter desejo e apego pelas coisas materiais, honrando sim ao Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, como Cristo fez, sabendo que Ele não te deixará, Ele não te abandonará, porque Ele é o Deus dessa terra, Ele é o Rei desse povo, Ele é o Senhor da nação, Ele e não outro é o Deus Todo-Poderoso. Curva sua cabeça e vamos orar. Ó Pai, muito obrigado. Não temos palavras para te agradecer. Agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo.
por todas as vezes que machucados, feridos, abatidos, o Senhor nos dá a mão, o Senhor nos coloca de pé, o Senhor nos firma na rocha que é Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, muito obrigado por tudo o que o Senhor falou aos nossos corações, através das palavras lidas, cantadas e pregadas ao Pai. Que tudo isso esteja dentro do nosso coração e que venha a fazer, Pai, com que cada dia mais eu viva o Teu reino na prática, não me esquecendo das coisas que o Senhor tem falado para mim e para cada um, Pai, dos Teus servos que estão aqui e outros que acompanham através desse equipamento de mídia e muitos outros que através da internet vão estar vivenciando, Pai, esse Teu banquete espiritual, ao qual o Teu povo sente-se saciado, Pai, pelo Teu Santo Espírito. Sentem-se alegres, felizes, não pelas dificuldades, não pelos problemas, não pelas aflições, mas por saber que mesmo em meio a cada uma dessas circunstâncias, o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa, o Senhor permanece ao nosso lado. E por vezes, quando não conseguimos mais andar, o Senhor nos coloca no colo e faz com que nós venhamos a passar pelos apriscos, pelos lugares escorregadios, e nos coloca, Pai, de volta ao rebanho que é Teu. Ó Pai, continua abençoando cada lar aqui representado, continua derramando, Pai, bênçãos sem medidas sobre a cabeça de cada um dos Teus servos, mas que eles venham a entender que tais bênçãos é para a Tua glória, aleluia, é para que o Teu reino cresça, é para que o Teu nome seja exaltado e glorificado, Pai, porque tudo é Teu, tudo vem de Ti, tudo é para Ti, e que o amor de Deus, a graça salvadora e redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e todas as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sendo derramada abundantemente sobre cada um dos Seus servos, tanto os que estão aqui quanto muitos outros espalhados, Pai, por toda a face da terra, e que todo o Teu povo possa dizer: